De repente, o mundo ficou diferente, mas muita coisa não mudou. A educação e o trabalho coletivo continuam sendo elementos fundamentais de transformação. Com agilidade e alta capacidade de adaptação, a Unesc segue suas premissas de educação de qualidade e forte atuação comunitária. Novas oportunidades, com tecnologias que encurtam as distâncias e aumentam a produtividade. Seguimos ensinando e seguimos aprendendo, desenvolvendo habilidades e colocando em prática a inovação, seja na nossa ação comunitária, seja na nova proposta pedagógica, com professores e alunos construindo um verdadeiro campus virtual, em atividades ao vivo, em ambiente online. O mundo pode mudar. O que não muda é a força do conhecimento. Venha com a gente. Unesc, a nossa universidade. É hora de recomeçar. A Unesc está com matrículas abertas para os cursos de graduação com início neste semestre. Tudo na Unesc foi pensado para o estudante viver o melhor da experiência acadêmica. Um lindo campus amplo e arejado, salas adaptadas com tecnologia inovadora e toda a universidade alinhada com os melhores protocolos de biossegurança. Nossa universidade também investiu em alta tecnologia, com novos formatos e flexibilidade no modelo pedagógico. O estudante tem a possibilidade de assistir a aula no conforto da sua casa, mas com a interatividade do presencial. A Unesc também está com propostas acessíveis e flexíveis para você realizar o sonho de estudar em uma grande universidade. A hora é agora. Matricule-se já. Faça a diferença e venha para o Unesc, formação que o mercado de trabalho reconhece. Conheça os cursos e as propostas. Ligue 99915-0433. Unesc, a nossa universidade. Boa tarde a todos e todas. Sejam todas e todas muito bem-vindos, bem-vindas. E mais um evento do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade do Extremo Sul Catarinense. Desejo, inicialmente, cumprimento, então, ao nosso ilustre palestrante, professor Dr. José Geraldo de Souza Júnior. Cumprimento também ao Dr. Antônio Carlos Volkmann, coordenador do Programa de Pós-Graduação, a qual tenho a honra de compartilhar a gestão do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unesc. Dr. Oscar Rubem Montedo, nosso diretor de pós-graduação em pesquisa, e Dr. Daniel Ribeiro Preve, nosso vice-reitor da Universidade do Extremo Sul Catarinense. Para o programa de pós-graduação em Direito, nosso mestrado em Direito, um programa novo, surgido, não tem nem 4 anos de existência, mas uma trajetória de uma instituição séria em pesquisa, com seus grupos de pesquisa de existência há mais de 20 anos. É uma honra ter, nessa tarde, o professor Dr. José Geraldo de Souza Júnior. É um programa que pauta a temática dos direitos humanos, a relação com a sociedade, as políticas públicas, a cidadania e a democracia. Trazer a trajetória do direito achado na rua é algo que se alinha a tudo que nós venhamos discutindo, pesquisando e trabalhando na inserção social nesse período. Nosso programa se encontra na sua 4ª turma. Estamos agora, inclusive, com o edital aberto no unesc.net/ppgd, com inscrições abertas para o ingresso da 5ª turma do nosso mestrado em Direito, para 2021. Estamos numa trajetória de várias pesquisas, com áreas de atividades de inserção social, e nesse ano, com diversas atividades desenvolvidas com pesquisadores do Brasil e do exterior. Então, nesse sentido, para nós, ter a discussão dos direitos humanos a partir da perspectiva que o professor José Geraldo nos traz, ela vai, com certeza, reforçar os debates teóricos desenvolvidos nesses 4 anos e reforçar a nossa prática de inserção social e de extensão universitária. Então, passo inicialmente a palavra ao Dr. Antônio Carlos Volkmann, coordenador do programa de pós-graduação, para sua saudação inicial e apresentação do nosso convidado dessa tarde. Nosso boa tarde a todas e a todos, neste 20º Diálogo em Direitos Humanos e Sociedade. Tendo hoje como palestra o ilustre professor Dr. José Geraldo de Souza Júnior, abordando o tema Direitos Humanos na perspectiva do direito achado na rua. Gostaríamos de saudar
inicialmente ao nosso vice-reitor, professor Dr. Daniel Preve, ao nosso professor pró-reitor, o diretor de pós-graduação e pesquisa, professor Dr. Oscar Rubem Montedo, ao professor Dr. Reginaldo, o nosso coordenador adjunto, e a todos os professores e professoras que nos acompanham, pesquisadores, alunos, não só da Unesc, como também de todo o Brasil, né, e, eventualmente, aqueles que dão o privilégio de participar do exterior. Né? Sem dúvida, um evento magnífico, com a presença tão esperada, digamos assim, do nosso estimado professor José Geraldo. De longa data, o intenso desejo desse mestrado em Direitos Humanos de poder acolhê-lo e ter a sua fala. Né? E é um privilégio poder, nesse momento, recebê-lo, dar as boas-vindas em nome do mestrado e poder apresentá-lo, né, a todos, ainda que seja digamos assim, um jurista, um pesquisador e professor, por demais conhecido em todo o país. Né? Seria desnecessário podermos nos alongar, mas para os nossos alunos que ainda não tiveram o privilégio de ouvir o professor José Geraldo, poderíamos lembrar que o professor tem uma longa trajetória, né? Desde como professor dos cursos de graduação e pós-graduação da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, também professor no CEAM, Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, né? No âmbito também do mestrado e doutorado em Direitos Humanos e Cidadania, professor titular da Universidade de Brasília, a quem tive o prazer de poder participar do ritual belíssimo na ocasião. E, enfim, o professor teve também uma trajetória belíssima, extremamente importante, que marcou a Universidade de Brasília, quando foi professor reitor de 2008 a 2012. Vem pesquisando há longo tempo, além de ser o coordenador do Núcleo de Direitos Humanos e pela Paz, vários temas e que tem marcado muito o grupo de estudo, o direito achado na rua. Temas como, não só o direito achado na rua, mas a cidadania, direitos humanos, justiça, pluralismo jurídico, enfim. José Geraldo tem uma belíssima trajetória consagrada, né, como ativista, como intelectual, como jurista, escritor, engajado socialmente nos movimentos sociais e sempre teve uma participação extremamente relevante nas comissões da Ordem dos Advogados, né? Enfim, tem uma obra também extremamente importante que eu lembro com muito carinho, né? Desde 1987, quando lançou o primeiro volume do seu curso de extensão universitária à distância, O Direito Achado na Rua. Foi um marco extremamente importante e que hoje já está no seu, na nona edição, quer dizer, está no novo tomo, livro, e brevemente sairá o 10º, né, que registra a festividade muito bonita no ano passado dos seus 30 anos do direito achado na rua. Essa trajetória foi marcada também pela sua dissertação de mestrado, que eu recordo muito bem, ao longo dos anos 80, quando líamos Roberto Lira Filho, e aí nos chegou às mãos para uma crítica da eficácia do direito, obra publicada em 1984, né? Depois, de lá para cá, outros trabalhos extremamente importantes, a grande contribuição no campo da teoria, do direito, da filosofia e principalmente da sociologia jurídica. Em 2002, pelo Sérgio Fabres, uma obra de grande importância sobre a sociologia jurídica, condições sociais e possibilidades teóricas. Em 2008, um outro marco importante, Ideias para a Cidadania e para a Justiça. Em 2011,
a sua tese de titularidade, né? Um marco extremamente importante, um resgate da trajetória do direito achado na rua, né? O Direito como Liberdade, publicado pelo Sérgio Fabres em 2011. 2015 é uma obra que sintetiza toda essa trajetória do direito achado na rua, uma obra extremamente importante, é um marco. O Direito Achado na Rua, Concepção e Prática, publicado pela Lumen Juris, né? E um dos seus últimos trabalhos, em parceria com o Escrivão Filho, com o Antônio Escrivão Filho, esse belíssimo livro, que já foi, inclusive, obra indicada obrigatória em uma de nossas seleções aqui no mestrado da Unesc, no mestrado em Direito, né? Que é para um debate teórico conceitual e político sobre os direitos humanos. Enfim, estamos inegavelmente na frente de um grande jurista, intelectual, ativista, engajado, né? E é com muita alegria e com muito carinho, José Geraldo, não só pela amizade que eu tenho e admiração de longos anos, mas com muito carinho que estamos recebendo você aqui na Unesc. E que seja essa oportunidade indiscutivelmente um marco. Bem-vindo, se sinta em casa. Muito obrigado por ter aceito o convite. E tenhamos um excelente evento. Obrigado, professor doutor Antônio Carlos Volkmann. Professor doutor Oscar, a palavra está com o senhor. Obrigado, professor Reginaldo. Gostaria primeiramente de cumprimentar o nosso vice-reitor, professor Daniel Preve, também cumprimentar o professor Antônio Carlos Volkmann, coordenador do nosso programa de pós-graduação em Direito, e junto a ele, auxiliando e participando também da coordenação, o professor Reginaldo Vieira. Gostaria também de cumprimentar os professores, os alunos que estão participando deste evento, assim como toda a comunidade e interessados espalhados ao longo de todo o Brasil. Mais um cumprimento especial ao nosso palestrante de hoje, professor José Geraldo, da Universidade de Brasília. Professor, é uma grande satisfação, uma grande honra tê-lo aqui. Seja muito bem-vindo. Gostaríamos, obviamente, de tê-lo aqui presencialmente, mas na impossibilidade disso, de qualquer forma, não se perde o brilho deste evento em tê-lo disponibilizando um pouco do seu tempo e muito da sua experiência, conhecimento, vivência na área jurídica, como já foi muito bem colocado pelo professor Volkmann. É uma grande satisfação tê-lo conosco e nós esperamos que outros eventos possam acontecer para a gente poder aproveitar um pouco mais da sua experiência e do seu conhecimento. Mais uma vez, seja muito bem-vindo, fique muito à vontade e parabéns a todos pelo evento. Professor Reginaldo. Obrigado, professor Oscar. Professor Daniel Ribeiro Preve, nosso vice-reitor. Então, excelentíssimo senhor, né, nosso diretor de pesquisa e pós-graduação, professor doutor Oscar Rubem Montedo, nosso excelentíssimo coordenador do programa de pós-graduação em Direito da nossa Unesc, professor doutor Antônio Carlos Volkmann, nosso excelentíssimo também professor e coordenador adjunto do PPGD da Unesc, professor Reginaldo de Souza Vieira. Para nós é uma grata satisfação, em nome da nossa magnífica reitora, a professora doutora Luciane Bisonin Sereta, os nossos cumprimentos e uma boa tarde a vocês que compõem esse espaço virtual de honra. Também gostaria de cumprimentar em especial a comissão organizadora deste importante evento, bem como as demais entidades parceiras, como os núcleos de pesquisa, o NUPED e o NUPEC, o curso de Direito, o Centro Acadêmico de Direito Benedito Narciso da Rocha e as comissões de Direitos Humanos das subseções de Tubarão e Criciúma. Agradeço a presença de todas e todos os demais presentes, professores, mestrandos, acadêmicos da graduação, egressos, a comunidade em geral e os participantes dos diversos estados do nosso país que se encontram presentes hoje aqui.
O 20º Diálogo em Direitos Humanos e Sociedade, com o tema Direitos Humanos na perspectiva de um direito achado na rua, ministrada pelo então nosso brilhante professor doutor José Geraldo de Souza Júnior, o qual saúdo e agradeço, professor, desde já, a sua honrosa presença e o aceite em estar conosco nessa tarde. Gostaria, professor José Geraldo, e a todas e todos que nos acompanham, em aproveitar este momento para dizer-lhes que a UNESCO é uma universidade comunitária, criada e instituída pelo Poder Público Municipal há 52 anos, porém, mantida pela receita de suas mensalidades de seus estudantes. Uma instituição que não visa a distribuição privada do lucro, reinvestindo todas as suas receitas na qualificação e excelência acadêmica, bem como nas atividades e ações de atendimento à sua comunidade, nas mais diversas áreas, como a saúde, a educação e o próprio direito. Como no caso, suas casas da cidadania, unidade judiciária de cooperação e suas ações de extensão junto à comunidade que anseia por assistência jurídica. Somos uma instituição que não possui um dono, um proprietário, mas que vive os desafios do nosso tempo, porém, reconhece o seu papel e o seu compromisso em educar por meio do ensino, da pesquisa e da extensão, para assim promover a qualidade e a sustentabilidade do ambiente de vida. Temos um curso de Direito com aproximadamente 23 anos e que foi pautado, quando da sua elaboração em instituição, com elementos e pressupostos da concepção teórica do direito achado na rua, por meio dos grandes profissionais que marcaram aquele período como nossos docentes. Tive a honra de participar daquele momento como estudante da primeira turma do turno matutino em 1998 do curso de Direito, constituindo um curso que hoje visa a formação de profissionais com consciência jurídica crítica, habilitados não só para o exercício da técnica jurídica, como para pensar o direito em seus aspectos científico, filosófico, histórico, sociológico e político. Visa também formar profissionais conscientes do seu papel cidadão e de sua função social, de formadores de opinião, no sentido de difundir a construção da cidadania em todos os segmentos da sociedade. O nosso curso cresceu, amadureceu e construiu um corpo docente habilitado e capacitado, que levou à possibilidade de incubação de um projeto para um programa de mestrado em Direito. Tive também a oportunidade de acompanhar a implantação deste renomado programa, o Programa de Pós-Graduação em Direito da UNESCO, com linhas de pesquisa em Direitos Humanos, Cidadania e Novos Direitos, e outra linha de pesquisa em Direito, Sociedade e Estado, no qual, como diretor da Unidade Acadêmica de Ciências Sociais Aplicadas, tive a oportunidade de acompanhar este grupo, que elaborou, aprovou e implantou este importante projeto de programa de pós-graduação em nossa instituição. Um histórico de um programa que conquistou a aprovação em sua primeira submissão, com uma coordenação de altíssimo nível acadêmico, com os professores Volkmer e Reginaldo, e toda uma equipe qualificada de docentes e enganjada em um projeto transformador para a nossa região. Acredito que tudo isso somente foi possível a partir do trabalho coletivo, participativo, democrático, que nos possibilitou chegar até este momento histórico de atividades tão renomadas, com tão renomados nomes da área do direito. Foi um momento de amadurecimento do grupo de docentes da área do direito e também da área de ciências sociais aplicadas da nossa universidade, no qual nos aproximamos em nossas semelhanças, sem perdermos nossas essências distintas. Saber compreender as diferenças, reconhecê-las na sua diversidade, estes são elementos que tanto nos faltam enquanto sociedade, e esperamos
que sejam mantidos em nosso futuro próximo institucional, pois são valores irrenunciáveis e que nos possibilitam chegar a este momento, de termos a possibilidade de dialogarmos a superação da separação entre teoria e prática proposta pelo emérito professor Geraldo de Souza Júnior em O Direito Achado na Rua. Como o próprio autor destaca, um grande pesquisador que nos remete à necessidade de substituição dos paradigmas jurídicos tradicionais presentes na visão moderna do direito. A variedade de fontes da normatização e direitos, assim como os modos diferentes de legitimar os saberes e os conhecimentos, são a base para a construção de uma nova ordem jurídica estatal, pautada na justiça social, na igualdade, nos direitos humanos e as demandas dos segmentos marginalizados da nossa sociedade. Que sigamos o caminho da união, em prol de novas conquistas para a área do direito, como um futuro doutorado no direito. Parabéns novamente à coordenação do programa, professor Volkmer e professor Reginaldo. Parabéns a todo o corpo docente. Obrigado pela presença, professor José Geraldo. Sinta-se em sua casa, mesmo de forma virtual, pois esta é uma instituição comunitária e que compactua com a proposta das experiências populares emancipatórias do direito achado na rua. Um forte abraço, muito obrigado. Obrigado por suas palavras, nosso doutor Daniel Ribeiro Preve, vice-reitor dessa instituição, que eu sempre vejo que eu tive o privilégio de ter sido seu professor na última fase, no estágio, na graduação, então pude acompanhar sua trajetória e registrar aqui, né, professor Volkmer, em nosso nome, assim, a gratidão tanto ao senhor, à professora Luciane, a esse projeto que vocês dois representam, nessa instituição, um projeto que acreditou nesse projeto desse mestrado de Direito e a qual esse mestrado de Direito, com certeza, estará juntos com vocês. Aproveito também, assim, só para registrar que nós tivemos mais de 400 inscritos e inscritas de 25 estados do Brasil e do Distrito Federal, de Portugal, México, Argentina e Colômbia, de mais de 50 programas de pós-graduação do Brasil, da área do direito, da área das humanas e da área da saúde e da educação de forma geral. Temos também inscritos e inscritas o nosso curso de lideranças e comunitários sociais, professor José Geraldo. Nós implantamos esse ano, de forma virtual, um curso de lideranças comunitárias sociais, buscando a transformação social a partir dos direitos humanos, cidadania e políticas públicas, trabalhando com lideranças indígenas, movimento negro, movimento LGBT, movimento de mulheres, liderança de conselhos de direitos, de políticas públicas, gestores públicos, entidades de sociedade civil, movimentos sociais e sindicais do Brasil todo, representando 13 estados do Brasil. Estamos já num terço do curso e vários estão inscritos aqui. Eu acho que o diálogo vai ser muito importante com a sua fala. Sejam todos e todas muito bem-vindos. É um orgulho para nós essa atividade e a representatividade. Registro aquilo que o professor Volkmer falou, antes de passar a palavra ao senhor. Eu acho que a sua trajetória é que fez que nós tivéssemos uma representatividade tão grande nessa tarde, com esse público presente que nos assiste. A palavra está com o senhor, professor José Geraldo. Ficaremos, com certeza, muito felizes com a sua fala. Muito obrigado. Então, muito boa tarde, né? E como vai ficar no arquivo de eventos, agora com esses meios eletrônicos, também bom dia, boa noite para quem, nesses horários, volte a ver o material, né? Nem preciso dizer da satisfação de poder estar aqui com vocês nesse encontro, que, claro, começa por uma convocação irrecusável do professor Volkmer, que jamais me convida, ele me convoca, né? E nunca poderei faltar por conta do que, para mim, significa uma pré-indicação de qualidade do evento e do auditório, né? Se o professor Volkmer está num espaço e numa interlocução, é sinal de que podemos também nos inserirmos nesse espaço, nessa interlocução, porque a presença dele é a garantia de que ali todos nos enriqueceremos
reciprocamente, né? E então, de saída, digo que atendi a essa convocação, né? E fico extremamente lisonjeado pelas palavras de acolhimento dele, que, de certo modo, são tributadas à generosidade e à amizade, porque é longa e, por isso, ela é fraterna, né? Quase, diria, na linguagem de desde ontem para hoje, né? Fratelli tutti, né? Franciscanamente falando, né? Mas quero dizer também que o professor Volkmer me conhece bem e não me traria esse ambiente, por mais amizade que tivesse, se não pudesse homologar aquilo que, em outros momentos, ele tributou a meu percurso, conhecendo bem, e em vários momentos das passagens da minha vida acadêmica, ele foi testemunha e avaliador, a começar pelo último estágio de titulação, em que ele foi membro da banca e presidente de fato, porque foi o último momento público que o nosso presidente, Roberto Aguiar, presidiu, já bem combalido, e ainda que lucidamente ali, orientando todo o andamento da sessão, mas o professor Volkmer serviu de porta-voz da presidência, com o acréscimo da locução dele, né? Naquela sessão em que me titulei, né? Então, venho nessa confiança de que esse convívio e essa validação que ele faz do meu trabalho justifica que eu esteja presente nesse encontro tão qualificado, que é também a razão pela qual aceitei o convite, né? Quero dizer que, independentemente da assinatura dos atos de convocação e de convite, recebi pelas redes inúmeras manifestações de satisfação e de compromisso de também participar por inscrição de pessoas, como disse o professor Reginaldo, de diferentes lugares do Brasil, que diziam que estariam presentes nesse encontro, se inscrevendo, né? Também porque tem absoluta confiança no trabalho da Unesc. E essa que é a representação de uma institucionalidade com grande vocação de presença, não só republicana, mas constitucionalmente comprometida com a educação, e educação superior como um bem social, um bem público, né? Expressa em seu projeto um ambiente em que a educação, ao contrário do que parece ser a tentação de hoje, é tudo menos mercadoria, é tudo menos bem de mercado. É um valor, o sentido mais elevado da condição de realização da cidadania, porque sem educação nós não teremos um país soberano, um povo autônomo e uma consciência solidária e fraterna para cumprir os valores do nosso projeto civilizatório. Então, a Unesc traduz bem isso. E enquanto o professor Daniel, por exemplo, a quem agradeço as palavras, recuperava um pouco o percurso da Unesc e do curso, e já lhe agradeço, porque amanhã eu tenho uma participação sobre o tema do futuro do direito no novo normal, no qual estará presente, Volkmer, um colega desse percurso, mas que se distingue um pouco das articulações que gente como eu, como você fizemos, né, que é o professor Horácio, né, um notável formulador no campo da pedagogia e do ensino superior, né? E o professor Daniel, ao falar da constituição do projeto da Unesc como uma instituição comunitária, né, me reavivou aqui a consciência de que, se há um amanhã, ele tem que passar pela mediação comunitária, né? Tem que passar por essa vocação de compromisso com a educação como
uma resposta social à comunidade na qual os projetos se instalam, né? E mesmo quando, para efeito de sustentabilidade, haja que prover seu orçamento com algumas arrecadações que provenham da contribuição dos participantes, isso não pode ser como é a tentação egoísta da ganância neoliberal, né? Para se fazendo acumular, né, com aquilo que não pode ser uma mercadoria, é um bem fora de mercado, é um valor social. Então, já anotei aqui na minha agenda de amanhã que se há futuro, e esse futuro passa pela comunitarização da educação. Na possibilidade de que, ainda quando, por exemplo, orçamentariamente, o Estado não possa prover todo o suporte que uma universidade, por exemplo, deva ter para cumprir sua função estratégica, no mínimo, ela tem que ser comunitária, para que a educação faça sentido e guarde fidelidade com a promessa que oferece ao seu prestamista, né, de que ali não há um bem de consumo, há uma partilha de um valor republicano, de um valor social, né? Então, essa é uma condição que ainda existe, e muito particularmente no sul do Brasil, em que o modelo comunitário ainda permanece na tensão em que se faz a disputa entre a educação como bem público e como mercadoria, né? E que bom que vocês possam mostrar que um bem público comunitário pode produzir essa qualidade de educação que está presente no que a Unesc realiza, na graduação e na pós. E eu sou testemunha. Eu era da Comissão de Ensino Jurídico do Conselho Federal da Ordem dos Advogados, fui vice-presidente da comissão por 18 anos, deixei quando assumi o reitorado, e também fui membro da comissão do MEC, que avaliava os cursos, e acompanhei a criação do projeto da Unesc na graduação, né? E ali vi já, né, essa construção muito relevante que o professor Daniel acabou de recuperar na exposição que fez. Então, é com esses valores que eu estou aqui presente, né? A amizade do Volkmann me convoca, mas também o conhecimento do projeto. E, além disso, a base institucional no qual ele está assentado. E, por isso, ele se traduz nesses fundamentos que são oferecidos à comunidade, como bem colocaram o professor Oscar e o professor Reginaldo em suas palavras de acolhimento, de saudação, né? Bom, como eu estou num ambiente de alta capacidade de interlocução, eu não vou recuar a pressupostos nem a fundamentos. Vocês mesmos disseram que minhas ideias, por exemplo, que estão contidas nesse último livro a que se referiu o professor Volkmann, que escrevi com meu colega Escrivão Filho, que é Para um Debate Teórico-Conceitual e Político sobre os Direitos Humanos, tem sido referência nos processos de seleção do programa. Então, as ideias gerais estão ali colocadas, de modo que presumo que elas sejam já, no mínimo razoável, compartilhadas por boa parte do auditório que aqui hoje faz interlocução. Então, não vou me reportar a esses fundamentos originários, vou destacar alguns elementos problematizantes desses fundamentos para, com eles, estabelecer, né, uma mesa de conversação, uma roda de conversa aqui entre nós, na medida em que esses elementos destacados tenham força, isso vai depender de mim, né, de mobilizar para essa discussão, né? Então, por exemplo, começo até de uma maneira prosaica. Ontem, por coincidência, participei, ontem, domingo, né? Olha, esse problema da pandemia gera essa indistinguibilidade do calendário. Nós já não sabemos mais o que é
dia de feira e dia de descanso, né? Porque é segunda-feira ou domingo, né? E ontem, ao meio-dia, e durou até as 3 da tarde, estive numa conversa por um dos canais das mídias sociais com o professor Boaventura de Souza Santos, discutindo o tema dos impasses da civilização e as novas formas de controle dos sentidos. Uma conversa longa, não vou me reportar a ela, vou recuperar da conversa um ponto ferido pelo professor Boaventura a propósito de uma questão que foi levantada por um dos interlocutores do diálogo, que era saber se, no pós-pandemia e no futuro que está em aberto e em disputa no tocante ao que nós possamos construir como possibilidade de resgate do humano, que um pouco se perde no contexto em que a gente vivencia, e dramático, mas um pouco também se divisa no que a gente possa especular sobre as suas múltiplas possibilidades. A questão era se, do cânone ocidental, havia algo que se salvasse, que pudesse ser transferido para um futuro possível em que o humano fosse recuperado na sua dignidade, não só existencial, como ética, não só histórica, como política, não só relacional, como também regulável do ponto de vista das reciprocidades que se enquadram, ao menos, no campo daquilo que é a pretensão do direito de regular, né? E o debate ficou tenso, porque não é só o impasse entre Oriente e Ocidente, é entre Sul e Norte, é entre o que entre Oriente e Ocidente, Sul e Norte, implique em compreender, né, que o econômico tem que ser relativizado ao ético e que a existência não é apenas na dimensão biológica das vidas humanas, mas é também na dimensão da natureza, como um campo integral em que o que nos completa é a nossa condição planetária, a nossa condição cosmológica, né? Mas o professor Boaventura disse que muita coisa do Ocidente se esvaziou no percurso do egoísmo do modo de produção, da voragem canibalizadora, colonizadora do capitalismo. Não tem, assim, uma maior expectativa de que outras opções, por exemplo, que no contexto do atual, por exemplo, nas possibilidades socialistas tenham sido resgatadas do ponto de vista de uma outra humanidade, de um outro humanismo, mas algo que era inevitavelmente projetável para o futuro, com todas as tensões que isso represente, era a cultura dos direitos humanos, a perspectiva do significado da construção, mesmo liberal, dos direitos humanos, que ainda que tivesse sido essa cultura matizada pelos contrapontos do modo burguês de os enquadrar, ou do modo geopolítico de os associar a tentações hegemônicas, por exemplo, no contexto das intervenções que, em plano global, por exemplo, armam, e no sentido literal do termo, porque arma as esquadras, armas as forças de intervenção que interferem nas culturas, hierarquizando essas culturas, e a pretexto de defender os direitos humanos, nega o humano em toda parte, nas intervenções armadas e nos assaltos às riquezas dos povos, né? Fora do contexto das grandes potências, né? Mas do rescaldo disso, há uma dimensão inalienável do que os direitos humanos representaram como um paradigma que pode ser depurado de todos esses contextos e se projetar para um amanhã, que é o futuro que nós disputamos, e ser um dos elementos da disputa utópica que devemos travar para instituir um futuro em que o humano seja plenamente resgatado. Então, esse é um dado, quer dizer que ao Ocidente ou ao Oriente, ao Sul ou ao Norte,
existe uma perspectiva de que os direitos humanos não sejam apenas os direitos burgueses. Né? O próprio Papa ontem, antes de ontem, com a Fratelli Tutti, resgata, por exemplo, o princípio da fraternidade, que é um dos elementos do tríduo esquecido, e o resgata não como categoria teológica apenas, mas como categoria da política, para pensar um social resgatado do ponto de vista da alienação do humano no egoísmo, e pensar uma sociedade que partilhe, que distribua, que inclua, que reconheça no outro excluído o humano que foi negado na política, na economia, na história e no direito. E que foi renegado, inclusive, pela própria tradição do engajamento teológico com o empreendimento colonizador, sobretudo a partir do século XVI. Né? Não nos esqueçamos que foi preciso uma bula de um papa em 1537 para dizer que os índios eram gente, tinham alma, eram pessoas humanas, gente como nós, né? E podiam participar do empreendimento do desenvolvimento com acesso aos seus bens e a seus modos de existir e de viver. Né? Então, independentemente disso, né? Porque é sabido que, no percurso da construção teórica dos direitos humanos, né, sempre se fez uma ressalva de que os direitos humanos podiam ser uma espécie de metáfora dissimuladora, né, de um modelo de desenvolvimento político e social que acobertasse o fato de que, com a sua forma elegante, né, muita iniquidade tivesse sido praticada, muita ofensa à dignidade tivesse sido perpetrada, muita hierarquia no social tivesse sido construída na experiência civilizatória. Né? Há quem escreva, há quem tenha escrito, por exemplo, que a escravidão foi um fundamento elevatório do humano na medida da inserção num mundo mais avançado, menos pagão, menos bárbaro, menos selvagem, daquela gente subalterna que vivia de forma primitiva nas comunidades de onde foram arrancadas para o esforço do desenvolvimento capitalista do século XVI em diante, né? E, por isso, alguns, mais inocentemente ou menos inocentemente, né, justificaram o próprio processo civilizatório, no qual, de um ponto de vista neutro, a escravidão foi um degrau relevante para poder produzir essa elevação de dignidade do humano. Tornamos essa gente cristã, tornamos essa gente consumidora, tornamos essa gente apta a partilhar dos bens que o mercado produz. Né? Há gente que escreveu isso. Basta ler o livro de Gislane Neder e Gisálio Cerqueira Filho, Conciliação e Violência na História Brasileira, no qual, com a mediação da categoria da violência simbólica de Bourdieu e Passeron, eles fazem uma leitura de toda a historiografia que compunha os currícula das cadeiras de organização social política e moral e civismo dos programas patrocinados pelo MEC durante o período de 64 a 85. Está lá, bem declarado esse ponto, né? E que ainda hoje organiza alguns discursos, como o do presidente do Brasil na Assembleia das Nações Unidas o ano passado e há 2 semanas, né? Falando dessa gente primitiva, dessa gente subhumana, subcivilizada, que precisa ser integrada a um modo de desenvolvimento. Não obstante isso, há no recorte daquilo que nós assimilamos como categoria do que chamamos de direitos humanos, um certo grau de qualificação do sentido mais qualificado desta locução. Por mais que nós não tenhamos convicção sobre o significado unívoco, por conta da sua equivocidade,
dos termos direito e humanos, por mais que a gente tenha uma condição problematizadora entre a nossa percepção desses vocábulos, que são expressões viajantes, são aquelas palavras viajantes que fala Canutilho, que semanticamente se deslocam no tempo e no espaço, mas que, do ponto de vista morfológico, elas contêm elementos que se alteram no trânsito dessa viagem, né? Por mais que a gente tenha isso em mente, no fundo, né, como diz Santo Agostinho, são expressões que, se não nos perguntam o que elas representam, a gente sabe o que é, mas se começa a nos interpelar sobre o que elas realmente são, a gente se dá conta de que pouco sabemos. Nem sabemos exatamente e de modo unívoco o que é direito, nem o que é humano. Então, o primeiro ponto é, por exemplo, no que diz respeito a trabalhar essa categoria, fazer aquilo que o Roberto Lira Filho sugeria em relação ao direito em geral, de menos do que embarcar no facilitário de dizer o que são esses termos, direitos humanos, e tentar sempre, esse é um primeiro problema, fazer o exercício de estranhamento, de deslocamento, de questionamento do que se contém nesses termos como falsas noções, como noções equivocadas, como noções não propriamente sustentáveis do seu modo de representação semântico. Para homenagear o professor Volkmann aqui, quem só vê direito onde tem lei e institucionalidade burocrático funcional, nunca vai ver jurídico nas manifestações do pluralismo, né? Porque já dá como não jurídico aquilo que, na teoria do professor Volkmann, é o próprio direito, porque aquela forma que se dá ao jurídico do ponto de vista funcional, burocrático, legal, weberianamente falando, é uma declaração de poder, uma escolha de opção política, mas não necessariamente sequer direito, porque muitas vezes na tensão entre as manifestações por justiça, por liberdade, por dignidade e por cidadania, o não jurídico é o direito e o legal é o antidireito. Como a gente assistiu em 64, 85, gerando a criação das comissões de direitos humanos para mobilizar as energias utópicas dos intérpretes do direito contra a legislação da ditadura. Contra a legislação da ditadura. Ou como agora, na medida em que a gente tem que fazer o juízo crítico em cima daquilo que tem saído como proposta normativa das regulações da produção de riqueza e da distribuição da riqueza, mesmo com a designação de emenda constitucional, mas que a gente tem que fazer o juízo crítico se isso é direito ou não. Então, a primeira coisa é essa, fazer o juízo crítico do estranhamento nessas noções, porque, a rigor, nós não sabemos exatamente o que é direito e o que é humano. O humano é uma categoria problemática. Agora, aí em Santa Catarina, onde está a Unesc, foi dado um passo importante, por exemplo, quando, numa das municipalidades, a legislação já considerou sujeito de direito o rio. Estamos atrás dos indígenas da América do Sul, que já consideram a natureza constitucionalmente um sujeito de direito. Mas, do ponto de vista do jurídico legal, há um conjunto de subjetividades não reconhecidas, que a legislação não integra ao campo da titularidade do direito, porque não reconhece plenamente a condição de sujeito de direitos de muitas das expressões dos que estão no processo de luta social. Então, esse é o primeiro ponto que eu penso que é um embate ideológico que a gente tem que fazer, não no sentido de defender uma ideologia, mas no sentido de dissolver as ideologias que permeiam a construção dos nossos conceitos. E que, mesmo quando colocadas do ponto de vista teórico,
carrego aquilo que o mestre comum de todos nós, o professor Luiz Alberto Vará, chamava de senso comum teórico, que é a reprodução no campo do científico de categorias que não respondem qualificadamente às interpelações epistemológicas da atualização das noções e dos conceitos. Então, isso é um primeiro ponto. O segundo, se é assim, e se essa questão ela é dilemática, ela se impulsiona por meio de impasses, é colocar o problema de que aquilo que a gente coloca como acervo do sistema de direitos humanos e que se elabora do ponto de vista sistemático e do ponto de vista histórico, tem que ser visto na sua problematicidade, a começar pelo histórico, no sentido de que a história dos direitos humanos não pode ser a história das institucionalidades, não pode ser a história das declarações, não pode ser a história das modelagens codificadoras, não pode ser a expressão monumental dos valores que traduzem o nosso reconhecimento da agenda avançada dos direitos humanos. Agora, mesmo na Europa e nos Estados Unidos, nós vimos nas revoltas contra as posturas racistas que estão ainda muito fortes nesses países, os movimentos derrubarem estátuas por todas as partes, e muitas dessas estátuas, celebradas como proto-heróis, proto-líderes dessas comunidades, eram de escravocratas. Do que não escapou sequer o nosso Locke, que é tido como o formulador da teoria moderna dos direitos humanos, que vivia às custas dos rendimentos de suas ações do mercado escravocrata, que aplicava o seu dinheirinho na bolsa para oferir rendimentos das empresas que aplicavam seus investimentos no tráfico negreiro. Essa clivagem que o professor Reginaldo mencionava de separar a teoria da prática é uma exigência que nós precisamos ter para que a cabeça não pense dissociada dos pés que orientam o nosso lugar de reflexão sobre o social. Então, a história dos direitos humanos não é uma história linear, não é uma história da monumentalidade, não é sequer uma história das ideias, porque as ideias não escapam desse contexto de vinculação em que nós acabamos muito vinculados, presos às representações do mundo como nós o temos para sustentar a orientação da nossa ação transformadora nesse mundo. Tem que ser uma história que se faça na crítica, contrapelo, e que perceba essas tensões no que se avança e no que fica em estoque para ser reivindicado, tomando como referência no plano teórico crítico aquilo que entre nós, um colega que certamente é estudado entre vocês, que é Joaquim Herrera Flores, para quem a história dos direitos humanos é a história das lutas sociais, das lutas políticas por reconhecimento da dignidade do humano, numa referência de que o humano não é um dado, não é uma condição originária, determinante. A nossa origem biológica não nos define. O que nos humaniza é o nosso experimento de emancipação na história. Por isso que o filósofo Hegel dizia que nós não nascemos pessoas humanas, nós nos tornamos humanos. E a escritora Simone de Beauvoir, hegelianamente, dizia: nós não nascemos mulheres, nós nos tornamos mulheres. Quer dizer, o humano não é um dado, não é um a priori, não é uma condicionante biológica, é um percurso, é uma experiência, é um processo a partir do qual humanizar-se é a tarefa que delineia o sentido problemático da nossa
história, né? Então, por isso que uma outra questão problematizante é recusar um pouco aquela leitura encadeada, facilitadora das gerações de direitos humanos, né? Como, de algum modo, até com uma certa ingenuidade, mas que é o vínculo de seu normativismo e do seu institucionalismo, diferente um pouco de Marshall, onde essa representação foi feita, porque mais historicista, de alguma maneira, ele tentava extrair do movimento da história na Inglaterra o sentido das conquistas em que as lutas de emancipação na Inglaterra, para culminar, né, com o advento do modo burguês de organização da sociedade, se traduzia naquilo que pareciam ser etapas, né, mas eram momentos históricos, mas que em Bobbio parece ser uma linearidade, como se, de algum modo, tudo se fizesse por etapa, um momento por vez, uma conquista a cada tempo, no século XVIII, no século XIX, no século XX e agora no século XXI, os direitos da natureza. Não é isso? O Herrera deixa isso claro, tudo se faz simultaneamente, tudo se faz no contexto das lutas por reconhecimento. E as lutas por reconhecimento, em princípio, são todas lutas em que o primeiro plano de busca por reconhecimento é o reconhecimento da condição de humanidade. É o escravo que quer ser gente. Ora, nós tínhamos no Brasil, em 1824, uma Constituição liberal inscrita nos fundamentos da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão francesa, segundo a qual, o artigo 1º, todo homem nasce livre e igual em direitos. E, seguindo o paradigma daquela declaração, não será a Constituição a que não reconheça os direitos humanos, né? E, todavia, num sistema escravocrata, em que toda a base social do trabalho, constituída na escravidão, que não é nem livre nem igual, recuperava do trabalho a condição de escravo. E, portanto, o escravo, como dizia o direito, é uma ferramenta falante, não é pessoa humana. Servus persona non habet. O escravo não é pessoa humana. Isso vem de Aristóteles, em que o homem é um animal político e o escravo é um burro de carga, é uma ferramenta que fala, está lá na política. Isso vem de Cícero, vem de toda a construção dessa linearidade institucional funcional, né, que obscurece o fato de que o humano é disputado dia a dia nos quilombos, nas aldeias, dentro de casa, contra o feminicídio, contra a brutalidade masculina, contra o machismo, contra o racismo, contra o classismo. É um cotidiano dramático em que a cada dia se alcança uma vitória, e sempre acumulada pela geração subsequente, porque a geração anterior, que construiu as condições dessa vitória, paga o preço da sua criminalização ou sacrifício da sua vida. Por que o 1º de maio é o dia do trabalho? Por que o 8 de março é o dia da mulher? O crime dos 4 de Chicago é o nosso direito de descansar depois de 8 horas de trabalho. O sacrifício das 120 mulheres queimadas vivas porque reivindicavam condições de trabalho é o núcleo da luta pela dignidade de todas as mulheres e de todas as pessoas humanas, né? Então, o segundo ponto a problematizar é este. A tensão histórica que deve ser lida contra pelo. A história não é uma linearidade, é uma articulação de possibilidades, o encontrar de carrefours que nos permitem ver os caminhos que tomamos e os que podíamos ter tomado, assim como o futuro. E, analisada a contrapelo, ela registra aquelas tensões, aquilo que Benjamin dizia, o momento que vivemos o perigo, que relampejou a nossa consciência de um espectro de possibilidades e que nos permite não só avançar em determinada direção, mas como refazer caminhos já percorridos por direções que, por exemplo, deixaram o mundo de ponta cabeça, como os historiadores ingleses, analisando as lutas por direitos da classe trabalhadora na Inglaterra, Thompson,
Hill, Christopher Hill, né? O Mundo de Ponta Cabeça, né? Nos mostraram tão claramente, né? Então, eu acho que essa é uma segunda onda de problematização que, do ponto de vista das teorias mais contemporâneas, a partir dos eventos dos anos 1990, com as grandes declarações que foram tomadas em mobilização não só apenas estatal, mas também mais abrangente do ponto de vista do auditório dessas discussões, em Istambul, em Cairo, em Durban, em Pequim, direitos do habitat, direitos das mulheres, das populações, direitos contra a xenofobia e o racismo. Mas por que essas declarações trouxeram essas categorias problematizantes da interdependência, da integralidade, da indivisibilidade e não da geracionalidade? Por que trouxeram? Porque nesses eventos a agenda e as discussões foram arrebatadas pelos movimentos sociais. Os movimentos sociais que criaram agendas internacionais. Por que o Habitat definiu o direito de morar? Porque os sem teto, os sem terra, porque os moradores de bairros altos, de bairros de lata, porque eles todos se fizeram presentes nos embates dessas arenas de discussão e refizeram a concepção dos direitos humanos, abrindo a perspectiva desses processos, dessas dimensões marcados pelo que lá se chamou de indivisibilidade, interdependência e integralidade. Por isso que aqui é a perspectiva do direito achado na rua. Por quê? Porque o direito achado na rua trabalha com esses elementos, trabalha com um esforço tremendo de se desideologizar. Não é negar a ideologia, é tentar discernir o que é ideológico no seu modo de articular categorias. Porque ele opera com a hipótese do pluralismo, que não é uma hipótese visionária, é uma hipótese empiricamente determinada. Ela está construída, e ela está construída, inclusive, mesmo nos autores liberais. Está em Miguel Reale, está em Ehrlich, está em Kantorovsky, está em Gurvitch, está em Santi Romano, está em Oriu, está em autores que foram... Está em Hegel. Vocês não leram A Luta pelo Direito? Todo adolescente do primeiro ano de curso de Direito lê A Luta pelo Direito. Não há direito sem luta, diz ele. É a posse que confere configuração à pertença do homem e à terra e não à propriedade. Então, todas essas dimensões que são colocadas da perspectiva de que o jurídico se instala no social, que formula a regra material do agir e que vai resultar na configuração daquilo que o Roberto Lira Filho chamava que o direito não pode ser a norma, porque a norma, inclusive, pode ser o veículo do não-direito. O direito é a enunciação dos princípios de uma legítima organização social da liberdade. É a resultante ética das lutas, não é a resultante direta das lutas, porque as lutas produzem equívocos. Linchamento é face de luta contra a injustiça, mas é barbárie. Estatuto de sentenciados em prisão, que cria algum mecanismo de autoproteção no isolamento que o social faz de sua dignidade, pode ter enunciado normativo, mas é barbárie. A dimensão ética que configura a liberdade, que não trabalha com a dimensão possessiva, apropriativa do jurídico, mas universalizante do jurídico, é que vai ser o balizador, e os direitos humanos são o vetor para a aferição desses fundamentos. E eles estão aí. Não é que as declarações sejam negligenciadas, é que elas não são o ponto de chegada, elas são o ponto de partida. Não é que os documentos não sejam estudados afinco, ou as biografias, é que elas são condicionadas pelas dimensões do seu tempo. É o exercício da nossa capacidade de inferir a legitimação dos nossos achados. Por isso que o direito achado na rua trabalha com 3 vetores, nesses processos a que o Volcker se referiu. Primeiro, é estudar bem
os espaços sociais nos quais a juridicidade se constitui, não negligenciando as hipóteses sociológicas para aferir a caracterização reconhecível do jurídico. O espaço, a metáfora da rua não é literal, ela é simbólica. A rua é o lugar onde os processos sociais se realizam. Como a literatura mostra, quereis, pois, a praça, desgraçada populaça só tem a rua de seu. Isso é Castro Alves. Ou, mas eu quero a rua da procissão, a rua do comício, a rua da reivindicação social, como Cassiano Ricardo, ou como Marshall Berman, no Tudo que é Sólido desmancha no ar, nos seus ensaios sobre a rua na literatura, para nos lembrar que ali é onde, em seus encontros e desencontros, reivindicando liberdade, dignidade, cidadania, de direitos, a multidão transeunte se transforma em povo. Nesse processo. Então, nesse simbólico, estudar a condição legitimada. Por exemplo, eu vou reconhecer direitos humanos num sistema formal, estatal, que está destruindo o aparato de direitos humanos, que está negando a subjetividade construída histórica e antropologicamente pelos povos tradicionais, e que se traduziu na Constituição de 88, sobre demarcação de terra, sobre usos sociais, sobre direito à consulta. Eu vou reconhecer direito nisso? Eu vou reconhecer direitos humanos nessa estrutura funcional de Ministério de Direitos Humanos, que, na prática e na teoria, desmonta toda a construção acumulada de experiências notáveis do nosso avanço político. Não é aí que eu vou reconhecer. Eu vou reconhecer no diálogo com o social, vou reconhecer na articulação das agendas que os movimentos sociais estabelecem e portanto, na identificação dos sujeitos sociais que são capazes de portar esta bandeira, como, por exemplo, José Murilo de Carvalho nos orientou a ver naquele livrinho, Os Bestializados, para falar da cidadania do protesto e para falar da capacidade de uma cidadania ativa, de onde Marilena, por exemplo, retira a representação, e nós também do direito achado na rua, de que os sujeitos de direito hoje no social, que transformam a realidade, são os sujeitos coletivos de direito e que se instalam nos movimentos sociais, ali onde eles são capazes de construir uma agenda, um projeto de sociedade e de formulá-lo de modo autônomo, a si próprios, nomos, o direito, se dando a si próprios o direito. Então, eu vou estudar isso. E aí, vou, nas minhas teses, nas minhas dissertações, o catálogo do Direito na Rua, que é um grupo de pesquisa certificado pelo Diretório de Grupos de Pesquisa, mostra isso. O catálogo das categorias, o catálogo das noções, dos elementos, das formas como, nesses processos estudados, nós vamos vendo o fechamento desse circuito, né? Assim, é isso, professor, em linhas gerais, o que eu queria dizer, né? Não vou fazer uma descrição de momento histórico, principais categorias, principais instrumentos, principais elementos. Quero problematizar. Então, levantei 3 elementos problematizadores para a gente trabalhar. E espero que eles tenham sido capazes de mobilizá-los para essa discussão e de contribuir para que os estudos que estejam fazendo confirmem ou não o que eu estou propondo. Muito obrigado. Professor, muito obrigado pela sua excelente exposição, pelas suas provocações, feedbacks dentro do canal da TV no YouTube, falas elogiando, fazendo comentários, várias reflexões. Temos apenas uma pergunta que, por enquanto, daqui a pouco de passo. Passo a palavra ao professor Antônio Carlos Volkmer. Só uma questão. No meu livro, com o escrivão, a partir daí a gente abre uma agenda de debate. O desenvolvimento, a conquista da democracia como cenário no qual essas questões são discutidas,
A questão da América Latina é a luta por um novo constitucionalismo, isso. A questão da luta pelos direitos humanos e a expansão política da justiça, e a questão do ensino do direito, né? Do ensino e da pesquisa do direito. Né? Como diz o Roberto Lira Filho, em O Direito que se ensina errado, se você não tem uma adequada apreensão do objeto de conhecimento, isto vai produzir um direito equivocado. E a pedagogia que daí deriva é pior ainda. Né? Não se ensina bem o que se apreende mal. Né? Com certeza, professor. Professor Volkmann. Muito bem. É difícil falar depois de colocações assim tão complexas, densas, de uma riqueza que abre toda uma perspectiva para trabalharmos os direitos humanos com essas propostas, né? Nas três sugestões que foram passadas, né? Eu diria assim, sem entrar numa observação mais intensa, né? O que me leva à reflexão, a sua reflexão, José Geraldo, é indiscutivelmente hoje os direitos humanos, né? Como tratar e problematizar, sem dúvida, em tempos de pandemia, os direitos humanos, não somente como uma categoria de análise, como uma conceituação teórica acadêmica, mas como um conjunto de ações, de processos, para lembrar Herrera Flores, né? De processos para transformar a realidade social em muitos sentidos. Problematizar e discutir direitos humanos hoje é sempre e será um desafio, né? Principalmente nesses tempos de crise civilizatória que você reconhece, né? Que enfatizaste. Crise civilizatória, crise ética, crise, mais do que nunca, uma crise sanitária, né? A pandemia tem revelado a crueza e a desumanização nesses espaços, na América Latina, no nosso Brasil, marcados esses espaços, esses cenários, por profundas desigualdades, exclusão, intolerância e injustiça. Refletir direitos humanos, José Geraldo, no contexto da realidade atual de excepcionalidade, sem dúvida, na sua fala se depreende, é discutir, né, mais do que uma dimensão econômica, política, mas também a questão das diferenças de classes, de raça, de gênero, de subjetividades, né? É repensar nessa categoria, que é um marco que você trabalhou tão bem e tem trabalhado, que é os novos sujeitos de direito, os novos sujeitos coletivos de direito, né? O papel dos movimentos sociais. Refletir direitos humanos é introduzir a discussão frente à falta de acesso à saúde, à alimentação, à moradia, o acesso à própria vida e, sem dúvida, é buscar uma ética do cuidado, a questão da vida na sua plenitude, do buen vivir, né? É, sem dúvida, esse desafio que nós temos pela frente e que você pontualizou tão bem numa profunda reflexão. E para isso, quem sabe, trazer um pouco mais do nosso querido amigo saudoso, que compartilhamos durante anos, né, Zé? Herrera Flores, sim, temos que reinventar urgentemente os direitos humanos. E quem sabe, deixando a proposição mais recente de Boaventura de Souza Santos, que, ao corroborar com José Saramago, faz a enfática defesa para as futuras décadas de uma nova declaração de direitos humanos universais pós-pandemia. Esse me parece que se abre aí a um desafio. Querido amigo José Geraldo, como você colocou tão bem, com muita propriedade, muita riqueza, destacando refazer caminhos. Gostei muito dessa observação. Refazer caminhos na articulação de possibilidades, tanto no sentir quanto na significação. É isso, eu creio que, José Geraldo, estamos diante desse desafio, recordando um pouco
a belíssima intervenção que fizesse no domingo ao lado do Boaventura de Souza Santos, né? Estamos frente a um grande impasse na mundialidade, né? Na mundialidade presente, né? Ou lutamos para garantir os direitos humanos, né, com dignidade, garantir a vida, ou então estamos frente a essa corrida desenfreada pelo lucro, pelas formas de dominação clássicas subjacentes a essas práticas exploradoras do capitalismo e dessa nova razão neoliberal, para lembrar Dardot, né, na França, né? Então, Dardot e Laval. É repensar, e isso implica realmente num desafio. Obrigado, querido amigo. As suas palavras nos levam, nos dão ânimo para reacender a luta e buscar novas estratégias de como pensar essa plataforma futura para os direitos humanos. Muito obrigado. Obrigado, professor. Professor, tem uma pergunta que nos chegou do Jefferson Ferreira. Ele faz o seguinte questionamento. Vendo os contextos atuais, como instituir um direito cada vez mais garantista em meio às nações pensando no viés de tecnologia e alienação a um novo momento. Ou seja, como fazer um direito nesse momento tão alienante que nós vivenciamos. Um direito que venha garantir, um direito mais garantista. Essa é uma reflexão que foi trazida. Uma outra pergunta, professora, a senhora do Celso. Qual a diferença entre direito achado nas ruas, direito alternativo e positivismo de combate? Eu acho que é uma outra palestra, mas... Direito achado nas ruas, direito alternativo e positivismo de combate, né, professor Vogel? Isso aí é um curso básico, literalmente, mas eu sei que o questionamento das pessoas ficam com esse questionamento das leituras, né? Eu me lembro das falas lá da primeira fase, quando eu tive aula com o professor Léo e Lédio Rosa de Andrade, o saudoso Lédio Rosa de Andrade. Tem até um livro de história. E aí, me lembro disso, dessas discussões, lá desde o início, lá da década de 90. Então, são esses dois questionamentos. O restante, professor, são reflexões, por enquanto, de elogios, de comentários, destacando a importância da sua fala, como o Volkmann falou, das suas provocações, da sua contribuição para o momento que nós vivenciamos e para a perspectiva dos direitos humanos. Muito bem, são questões instigantes, né? E elas suscitam, menos... como dizia o Boaventura ontem, né? Em certas conjunturas as perguntas são fortes, aí a consequência é as respostas serem fracas. Aí. Então, se as perguntas são fortes, as respostas tendem a ser fracas. Né? E, portanto, o mais importante é a pergunta. Eu acho que o que as duas perguntas traduzem é esta forma de interpelação que nelas se contém. Né, independente do que a gente responda. Mas o que nelas tem de interpelação, nos dois casos, né, é escapar dos esquematismos. Né? Por exemplo, é possível fazer um esquema. Herrera Flores e Darvi Sanches Rubio até fizeram num livrinho, alguns anos atrás, que o Volkmann também escreveu nele, um esquema classificatório do direito alternativo, do uso alternativo do direito achado na rua, do justnaturalismo de combate, do positivismo ético. Até assim, é possível construir um esquema classificatório, mas todo esquema classificatório, lembrava Borges lá no seu conto sobre a famosa enciclopédia dos conhecimentos memoráveis, né? É sempre conjectural e arbitrária. Né? Em todos tem um elemento de alternatividade, em todos, não é isso? Não é que o direito alternativo seja gênero, porque ele também se organizou como um modo de operar. Então, ele não é em si um gênero, ele é uma espécie, mas como espécie é uma derivação de um gênero. Qual é o gênero que está presente em todos? É a expectativa de alternatividade. O que alternar, como alternar e com que pensamento fazer a alternatividade. Que pensamento alternativo para alternar? Alternar o quê? Alternar como? Alternar do oficial legal para o não legal? É uma possibilidade, mas é um esquema. Porque no que se projeta como alternativa ao legal,
pode ter uma negação do jurídico que o legal carregue. Ou você acha que todo o sistema normal de direito, mesmo legal, é uma pretensão despótica? Até o pior ditador, quando proclama uma norma, diz que o faz em nome de Deus, para o bem do povo, porque é o melhor para o país, né? Na referência a uma resposta que tenta atingir um núcleo que geralmente fracassa por conta da limitação do sentido de alternatividade, né? Negar a positividade é só no plano da ideologia, mas ninguém pode empiricamente negar a parede que obstrui o nosso caminho, né? A gente mete a cara na parede. Então, o positivo não é uma negação da existência do real, é a constatação de que ele constitui uma forma de sedimentação, de cristalização, de formatação, né? Como está lá no poema do Brecht. O que você está fazendo? Diz um operário. Eu estou assentando tijolos. O outro que estava assentando tijolos também responde, eu estou construindo uma catedral. Ambos estão fazendo a mesma coisa, mas a percepção do agir é muito diferente em quem é autômato da existência ou quem é protagonista da existência. Então, a positividade é um dado da empiria e é uma condição de relevância do real para que nós possamos pensá-lo no que ele representa e o modo como ele se manifesta. Mas não pode ser a parede de tijolo que contém o projeto, né? O projeto é que dá sentido à parede de tijolo, né? Então, a positividade ela tem que carregar uma dimensão ética e uma dimensão que represente luta por direito. Por exemplo, o jurídico é uma formalização, mas quando você consegue um habeas corpus para garantir que as mães presas possam ter a mudança de regime para alimentar suas crianças e ainda transformar o habeas corpus, que é uma garantia de direito fundamental, numa acepção social para discutir o estado de inconstitucionalidade do sistema prisional, olha o salto que você faz, olha o grau de interpolação que se faz na condição, por exemplo, de escapar da armadilha da positivação como uma redução, e é uma redução, né? Da possibilidade de exteriorizar uma factualidade que é uma expansão, né? Então, essas questões que têm que ser levadas em conta, por exemplo, quando se discute essas distinções. No direito achado na rua é tudo isso, mas é também a perspectiva de que o direito é algo mais do que as formas nas quais ele se manifesta. É algo que se representa na interlocução das ações transformadoras e legítimas que se dão no social em direção ao projeto emancipatório do humano. Então, é o direito como liberdade. Mas o que é liberdade, né? Se todo mundo tiver liberdade, ninguém é livre, né? É uma pactuação. E é por isso que, na primeira questão, quer dizer, você discute lex mercatória, lex jurídica, lex institucional, né? Mas o que está na mediação de todas essas formas de discutir a regulação é as estratégias sociais por meio das quais você cria um campo de reconhecimento não só da legitimidade das lutas, mas da validade dos processos que culminaram dessas lutas, né? E se deduziram dessas lutas. Então, não dá para estancar, não dá para segmentar, não dá para... E hoje tem uma série de expressões que são as tentativas evasivas de escapar desses estancamentos. Quando se fala, assim, por exemplo, de lutas feministas, aí tem uma série de tensões ligadas ao significado mais ou menos avançado ou mais ou menos funcional dessas lutas. Aí lá vem uma categoria que tenta romper com esse esquematismo: interseccionalidade.
Quer dizer, como é que o feminismo dialoga com o racismo, dialoga com as questões de identidade, dialoga... Como é que essa questão não fica uma argamassa, não fica flexível? Quando você discute, por exemplo, a dimensão de reconhecimento dos direitos animais, como é que você separa as questões que têm a ver com o aburguesamento da nossa relação com os bichos e que, portanto, não distinga um pet de um animal de laboratório, de um animal de produção? Agora que se discutiu que os animais são sencientes, por exemplo, essa questão ficou... Aí vem lá a discussão, o especismo. Como é que você trabalha com o especismo? Então, em todas as situações, vocês têm os mecanismos que impedem a segmentação, a redução histórica, a cristalização funcional, o aparelhamento ideológico, e que tenta capturar a dimensão desse movimento. Então, por exemplo, o direito a achar da rua é um direito alternativo. Mas qual direito? Não é o direito oficial legal contra o direito não oficial legal. É o direito que emerge dos movimentos sociais, como lutas por emancipação. Como ele se manifesta na lei e fora dela. Nas tensões entre o formalizado e o não formalizado. O Boaventura, na sua fase mais recente de debate em torno do pluralismo, chama de porosidade, né? Como é que se dá a interlegalidade, a passagem de um campo para o outro, né? De uma dimensão do positivo para o positivo de combate, do justnaturalismo para o justnaturalismo normativo, que está nos costumes, né? Que está nos costumes, do direito oficial para o direito social. Então, é uma dialética que não é fácil resolver, porque gente muito boa configura essa mediação dialética, mas extrai más consequências, como, por exemplo, Miguel Reale diz que o jurídico é a implicação dialética polarizada de fato, entre fato, valor e norma, não é isso? Se é dialética, qualquer dessas dimensões é jurídica, a factual, a axiológica, a normativa, né? Mas quando ele quer funcionalizar isso do ponto de vista do achado de trabalho dele, só vê o jurídico na norma, não é isso? Então, o pluralismo é uma hipótese, mas não se concretiza numa realidade. Proudhon quis fazer síntese e produzir um erro duplo, né? Então, é esta condição. Então, por exemplo, 90% das relações sociais são espontâneas e se regulam por mecanismos, por processos, por institucionalidades que não são funcionais legais. 90%. Entretanto, a gente só examina o jurídico pelos 10% legais ou jurisprudenciais, né? Mas 90% do real normativo é espontâneo. Se faz por mediações que estão inscritas no que os sociólogos chamam de civismo cotidiano, ou acordo de cavalheiros entre os mais inscritos nas grandes... Por exemplo, o CAD, quando examina as ações entre as grandes corporações, chama isso de acordo de cavalheiros. Até o Canotilho se pergunta, é possível dar status de constitucionalidade a um acordo de cavalheiros? Né? Não é uma expressão de redução vulgar, é uma prática das relações de produção. Mas é uma espontaneidade no social que normaliza a vida social. Isso é 90% da vida espontânea, aquilo que ele chamava de regra material do agir. Que eles, aí está o direito, como você contrata, como você faz suceder, como você estabelece a legitimidade da convivência, da coexistência, né? Que, às vezes, vem um passo à frente da regulação. A família. Na regulação é o casamento. No social é a união estável.
Aí vem a Constituição e reconhece a união estável, subordina o Código Civil e diz entre homem e mulher, né? Aí vem o social e diz entre pares afetivos. Homem e mulher é uma dimensão funcional do social. É preciso ler no seu simbólico e não na sua literalidade, não é isso? Então, toda a vida social é movida por uma regulação, que isso sim tem que ser o objeto do nosso estudo. Claro que isso gera insegurança epistemológica, isso gera desconforto técnico, gera dificuldade para fazer concurso, né? Mas não deve impedir a atitude de curiosidade do ponto de vista de buscar respostas fortes para perguntas fortes. Este é o mapa cognitivo a partir do qual a gente compreende a articulação entre os processos. Quando um acordo de cavalheiro, quando uma regra de bem viver. Cansei de ver promotor de justiça dizer que tinha suas gavetas cheias de acordos de bem viver, que é a mediação que a autoridade faz fora do campo do Código Penal ou do Código Civil, entre tensões domésticas ou de vizinhança, e que cria um simbólico a partir do qual se pacifica essa vivência. Um contrato de gaveta, um acordo de bem viver. Aí daqui a pouco isso vira regra. Como hoje, nas relações de mediação do Ministério Público, chama de pactuação, né, para reorientação de conduta, não é isso? E que vale, está formalizado, não é mais de gaveta, é processual. Né? Então, essas coisas vão ganhando. Todas as palavras que entraram no campo formal e específico do jurídico legal garantista, em algum momento estiveram no discurso cotidiano, no discurso coloquial, mais ou menos ativo, do ponto de vista politizável, das relações que as pessoas estabelecem entre si, no âmbito mais privado, no âmbito mais público, no âmbito mais doméstico, no âmbito mais comunitário, né? Mas é esse trânsito entre cognições que, por exemplo, falando de paradigma, Boaventura diz que é a aspiração do pensamento sistematizado científico de voltar a ser senso comum, né? Então, eu acho que é um pouco por aí, e a gente não pode negligenciar essas questões a pretexto de que elas não têm significação, porque elas não são aferíveis pela mediação de um conceito que está seguro em uma descrição do autor tal, do livro tal, da obra X, não é isso? Senão Fleming não teria descoberto a penicilina, teria jogado fora a cultura que, pelo cânone, estava estragada, deteriorada, né? E, portanto, o experimento estava perdido. E aí ele se detém diante daquilo que foi a anomalia. Mas e se isso não for algo que estragou, for uma outra forma de... E se deter, em vez de jogar fora, voltou à bancada e descumpriu o princípio da penicilina. O Visconde de Toné, por exemplo, que não é Fleming, na retirada da Laguna, relata o fato da tropa combalida, ferida, maltratada, escapando, né, do combate, ter acantonado num pomar. E, curiosamente, ele disse: os soldados estavam tão extenuados que até comeram laranjas podres. E aí eles diziam: o mais curioso é que alguns melhoraram. Mas, como ele não é Fleming, ele não sabia que os soldados, no mofo da laranja podre, ingeriram penicilina em estado puro, né? Não tira essa ilação, né? Nós temos que tirar. Então, certos achados não são laranjas podres. Certos achados não devem ser jogados no lixo.
eles talvez carreguem o princípio ativo de uma outra enunciação, do núcleo de uma outra normatividade em processo, de algo que está sendo gerado como expectativa regulatória num mundo que se transforma a cada instante. Enquanto a gente fala, ele está se transformando por causa da velocidade. E a gente tem que ter meios e categorias plásticas o suficiente para dar conta dessas perspectivas de transformação e fazer aquilo que o Lira Filho sugeria, deduzir o ser da sua cadeia de transição. E isso não é menos ontológico, é uma ontologia dialética apenas, né? O professor Volcker sabe, né, que muita gente considera que o que ele faz é imprestável do ponto de vista da teoria jurídica, porque é inseguro do ponto de vista da metodologia dessa teoria. Como é que eu vou saber qual é a circunscrição do objeto plural? Isso eu respondi num debate em torno de uma questão de pesquisa empírica em direito, que é um avanço trazer a pesquisa empírica para o direito. Você põe o seu limite onde você quiser. Se você quiser pôr o seu limite na norma, fique preso dentro dela, assim como o elefante fica preso à correntinha que o aprisiona, porque quando ele era bebê, ele não conseguia se livrar dela. Velho, a memória dele é de que aquela corrente é inquebrável, não é isso? Então, fica preso na sua correntinha. Eu vou ampliar meu limite. Então, eu não quero saber até onde vai o limite de uma possibilidade pluralista. Eu quero explorar qual é esse limite. O limite eu já explorei para mim, por exemplo, é até aquele em que qualquer regulação não expolie ou não oprima. O limite mais amplo do jurídico é aquele que o Dom Casaldáliga dizia há pouco. Se eu tenho dúvida, eu me oriento pelo que serve aos pobres, o que posso pôr a serviço dos pobres. O Papa ontem disse aquilo que sirva a fraternidade, aquilo que sirva, e não o egoísmo, né? O limite não precisa ser a correntinha do elefante. O limite pode ser mais amplo. Isso não nos retira a segurança, pede que a gente tenha mais cuidados epistemológicos, né? Se Colombo tivesse aceitado o conselho da Universidade de Salamanca, o Volcker viu, porque ele deu aula em La Rábida, e ao pé do monastério de La Rábida, em Palos de la Fronteira, está o Museu das Caravelas. E ali está a réplica de tudo que Colombo organizou para a sua expedição, inclusive os livros que ele lia. Averroes, Avicenas. Vê lá se ele ficou preso no tomismo. Averroes, Avicenas. E por que ele descobriu a América? Porque ele se recusou ao cânone de Salamanca. Salamanca disse, projeto inviável. A nossa cartografia não indica realidade nessa proposta. E ele foi além do território de Dragões, outra expressão do Vará, além do território de Dragões. E descobriu o novo, não reconheceu o velho. Não foi apenas batizar os acidentes já descobertos. Encontrou mundos novos. Por quê? Porque rompeu com o limite epistemológico. Mas não é leviano, como eu disse. Ele não lia só Aristóteles, ele lia Averroes, ele lia Avicenas. Ele tinha uma amplitude paradigmática para pensar o projeto. Lembra dessa referência que fiz, né, Volcker? Ali, em La Rábida, onde fica a Universidade Internacional da Andalucia, mas onde está o monastério de La Rábida, onde Colombo ficou cantonado enquanto armava a expedição, e agora o museu onde ele ancorou as caravelas, não é isso? E onde ficou lendo Avicenas e Averroes. Ok? Professor, muito obrigado. Eu vou passar, assim, primeiro, nós tínhamos mais duas perguntas e a gente vai só justificar que não é possível mais responder, portanto, para a Júlia Carolina Taquari dos Reis, vou ver se consigo depois o endereço do e-mail lhe passo. A Júlia Taquari? Ela é minha monitora.
está concorrendo comigo ao prêmio FGV de práticas de ensino. Concorrendo comigo, não é contra mim. Se fosse contra mim, eu perdia. Parabéns, professor. E o Rogério Neves também. Muitas falas elogiando, eu só quero registrar isso, os feedbacks dos alunos, dos presentes na avaliação. Eu diria que que a gente vê uma avaliação mais positiva de retorno, ente ótimo e bom, beirando a 100%, 100%, quase todo mundo ótimo pela palestra, pela sua fala, pelo evento como um todo, o reconhecimento da Unesp por essa oportunidade, pelo programa, pela trajetória que nós estamos construindo e por tê-lo aqui também. Eu, antes de passar para o seu Volkmann também, eu só quero dizer, eu já faço uma provocação, Bruno, quem sabe no futuro, junto com a Rede Brasileira de Pesquisa Jurídica em Direitos Humanos, que nós criamos no ano passado, que envolve 9 programas de pós-graduação do Brasil, de todas as regiões. Quem sabe a gente consegue fazer um evento aí, uma mediação aí digital entre o senhor, o professor Boaventura e o professor Volkmann. Quem sabe acho que a gente pode articular lá com o grupo de vocês do Direito Achado da Rua, junto à rede, nosso programa, quem sabe a gente consiga fazer essa atividade comum aí. Com certeza, com certeza. Com o aval do Volkmann não tem limite. Vamos articular isso, vamos pensar nisso, tá certo, professor? Com mais tempo, com diálogo, com certeza. Nós já estamos fazendo uma com o Instituto Internacional de Direito e Sociedade, lá em Lima, com a professora Raquel Irigoyen, né? E vamos estar juntos, né, Volkmann, agora em novembro, no curso de Pluralismo Jurídico e Direito dos Povos Originários, né, dos povos indígenas. Sem dúvida. A professora Raquel já esteve conosco aqui, né, professor? Acho que no primeiro ano também. Eu acho que a gente tem muitas proximidades. Lá com o professor Paulo Eio, lá do Pará. Exatamente. A professora Lívia, lá do Mato Grosso do Sul, o professor Maico, da Unijuí, a professora Sandra Martini, da Uniriter. E assim, a professora Gabriela, que esteve lá da UNIT, que esteve com... Então, já fizemos com a Gabriela, fizemos um programa conjunto, até saíram 2 livros de acesso à justiça, né? Não, ela conversou. Então, que a gente possa fazer essa parceria junto com a rede aí, quem sabe a gente faça essa atividade comum lá com o professor Ventura, o senhor, o professor Volk e mais alguns convidados aí. Seria um grande prazer, eu acho que a gente vai dar uma contribuição na temática aí dos direitos humanos, da democracia, da cidadania, no momento necessário atualmente. Gostaria de deixar nossos agradecimentos em nome da instituição, passo ao professor Volkmann, ao professor Daniel, se ele quiser fazer alguma fala, e retorno ao senhor para o encerramento. Professor Volkmann. Bem, só nos resta, ao chegar ao final, externar os nossos mais profundos agradecimentos a todas e a todos que nos acompanharam nesse magnífico evento. A emoção é grande, enfim, a despedida junto ao professor José Geraldo, né? Mas agradeço, inclusive, o apoio da própria reitoria, através do nosso vice-reitor, aqui presente, professor Daniel Preve, o nosso coordenador adjunto, incansável, né? E toda a equipe por trás, que deram esse apoio, esse respaldo. Muitíssimo obrigado a todos e, de uma forma muito carinhosa, os agradecimentos a você, José Geraldo, né? Pela belíssima, rica e importante reflexão. Indiscutivelmente, é uma magnífica exposição que nos dá esperança na direção plural, é o pluralismo, na direção plural de um direito como processo de libertação, como um processo histórico de libertação, e na busca de um direito humano, que você tanto insistiu e colocou com tanta preciosidade, de um direito humano que nasce da luta como construção social. Muito obrigado, querido José Geraldo. Fica o nosso abraço fraterno e até uma outra oportunidade. Continuamos na luta, amigo. Continuamos. Tem. Então, obrigado. Tá, então eu também quero agradecer rapidamente, porque eu já estou atrasado para entrar na outra sessão, né? Foi uma honra poder participar, pelas razões que dei no início. Amanhã eu retomo, viu, professor Daniel, porque o senhor me deu a deixa para eu entrar de forma contundente e elegante, não é isso? Vamos ser comunitaristas, não é isso? É valioso esse filão, mas o ouro não é o que está no fim dele, não é isso? É o bem comum, é o bem viver, não é isso? Com certeza, professor, com certeza. Muito bom. A comunitarização da educação. Já registrei aqui também. Certo. E, professor Reginaldo, obrigado pela confiança, né? Transmita aos alunos do curso, né, a alegria que foi estar nesse programa, que, como eu disse, já conhecia, né?
pela dupla condição, né, de estar sempre seguindo os passos do professor Volkmer, sabendo da sua trajetória, né, e também porque coincidiu de lá atrás, quando o curso de Direito foi criado, eu integrava o sistema de credenciamento e avaliação, né, e vi nascer o projeto, vi ele ser apresentado, né, e hoje é uma alegria ver, né, lá atrás era uma promessa, uma aposta, né, e hoje, 23 anos depois, né, uma realização fiel aos princípios, né? Que não abriu mão dos princípios, nem como concepção de universidade, nem como concepção de educação, nem como concepção de ensino jurídico, né? Na graduação e na pós-graduação, né? Aquilo que o professor lembrava do ponto de vista dos fundamentos que o projeto pedagógico quer realizar, né? Então, muito obrigado. Agora eu vou para Curitiba agora. Então, assim, professor, antes só de encerrar, então, só gostaria de aproveitar que o professor Volkmer falou, já está o agradecimento, então, ao nosso bolsista, o Juliano, que está aqui presente no apoio, no link do NUPED, fez o folder, encaminhou as questões das inscrições, o Alex está na equipe de apoio do YouTube, como o professor registrou, uma equipe por trás, né, docentes, discentes, professores, equipe de gestão da universidade, e também a equipe da TV Unesc, quando a gente procurou eles, ali com a Janine e toda a equipe de apoio, para poder transmitir para o YouTube e sair do Meet, eles nos foram muito solícitos em garantir esse aval. É uma felicidade. E uma boa noite a todos e todas que nos encontram por esse Brasil e pelo exterior aí. Um abraço, professor. Um abraço. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É hora de recomeçar. A Unesc está com matrículas abertas para os cursos de graduação com início neste semestre. Tudo na Unesc foi pensado para o estudante viver o melhor da experiência acadêmica. Um lindo campus amplo e arejado, salas adaptadas com tecnologia inovadora e toda a universidade alinhada com os melhores protocolos de biossegurança. Nossa universidade também investiu em alta tecnologia, com novos formatos e flexibilidade no modelo pedagógico. O estudante tem a possibilidade de assistir a aula no conforto da sua casa, mas com a interatividade do presencial. A Unesc também está com propostas acessíveis e flexíveis para você realizar o sonho de estudar em uma grande universidade. A hora é agora. Matricule-se já. Faça a diferença e venha para a Unesc, formação que o mercado de trabalho reconhece. Conheça os cursos e as propostas. Ligue 99915-0433. Unesc, a nossa universidade. De repente, o mundo ficou diferente. Mas muita coisa não mudou. A educação e o trabalho coletivo continuam sendo elementos fundamentais de transformação. Com agilidade e alta capacidade de adaptação, a Unesc segue suas premissas de educação de qualidade e forte atuação comunitária. Novas oportunidades, com tecnologias que encurtam as distâncias e aumentam a produtividade. Seguimos ensinando e seguimos aprendendo, desenvolvendo habilidades e colocando em prática a inovação, seja na nossa ação comunitária, seja na nova proposta pedagógica, com professores e alunos construindo um verdadeiro campus virtual, em atividades ao vivo, em ambiente online. O mundo pode mudar. O que não muda é a força do conhecimento. Venha com a gente. Unesc, a nossa universidade.